caris kai rimen tutos cairene, que a graça e a paz esteja com todos. Bom, meus amados, eu vou gravar agora essa segunda aula, tá? Nós vamos falar sobre os ditongos gregos, ok? Mas antes de falarmos sobre os ditongos gregos, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, que no meu reforço da minha aula sobre o alfabeto, eu cometi um deslize de trocar o nome de uma consoante ali, tá? A palavra ali, mi, que corresponde à letra M, eu falei que era man. Man é a letra M do hebraico e mi é a letra M do grego, tá? Eu troquei ela, em vez de eu falar mi, eu falei man. Em vez de eu falar em grego, eu acabei falando em hebraico. Então eu estou aqui externando as minhas desculpas, tá, por ter acontecido isso. Aí vai ser normal, que é porque eu estava com um negócio de hebraico na cabeça e acabou sem querer saindo aí, tá bom? Então ali a palavra ali é mi, que corresponde também à letra M do grego, tá ok? Desculpa. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que são os ditongos gregos, tá? O que são ditongos? Ditongo é a fusão de duas vogais, tá? A com E, I com O, U com I, E com I. Toda vez que você estiver lendo o Novo Testamento grego e se deparar com duas vogais, ali ela é considerada como um ditongo, mas não são todos, tá? Tem uma regrinha aí que nós vamos aprender sobre isso aí, tá bom? Desculpa. Então vamos lá. Na lição 2 ali, nós temos ali, parte 2. O encontro de duas vogais é normalmente lido como em português. Por exemplo, ai, como em pai, oi, como em constrói, ei, como em fiéis, ie, como fieira, ui, como fui, e ao, como em grau. Tá na terceira estrofe ali, está escrito ei, não é ei não, é ei, tá? Ali é o epsilon. Assim, ai é lido como rai, eu como eu, Jesus é pronunciado como Jesus. Note que quando duas vogais estão na mesma sílaba, no início de uma palavra, ou é escrito sobre a segunda vogal. Por quê? Porque quando você tem um ditongo, geralmente sempre o tom é na segunda vogal, nunca é na primeira, tá? Isso aí nós vamos aprender depois com na pontuação silábica, que nós vamos falar sobre os acentos agudos, ok? Então, um ditongo é a fusão dessas duas vogais aqui, A com I, O com I, E com E, I com E, U com I e A com U. Não tendo essa fusão dessas vogais aqui, elas não são consideradas ditongos, tá? Então vamos lá. Toda vez que você achar essa vogais A com I, você vai pronunciá-las rápidas. Ai. Quando você vê a segunda vogal O com I, é oi. E com I, ei. I com E, ie. U com I, ui. A com U, ao, tá? Não tendo essa fusão, elas não podem ser consideradas como ditongos, são chamados de ditongos impróprios. Eu fiz uma pequena apostila aqui de 2 folhinhas e vou passar para o grupo dos irmãos, para os irmãos entenderem mais um pouquinho sobre isso aí. Por exemplo, as vogais. As 7 vogais são classificadas quanto à duração de breves, longas e comuns. As vogais epsilon e ômicron são sempre breves. Eta e ômega são sempre longas. As outras vogais, alfa, iota e upsilon, são comuns porque podem ser breves e longas. Em algumas sílabas, a vogal longa na antiguidade tinha um som de 2 vogais breves, por isso do chamado ditongo. O ditongo é o encontro de 2 vogais contíguas pronunciadas em conjunto, formando uma única sílaba. Os ditongos gregos são assim chamados de próprios e impróprios, tá? Os próprios, que na verdade são essas vogais que nós classificamos agora, essa junção. E os impróprios são aquelas que não são consideradas
dentro desse grupo que nós acabamos de falar. Então vamos falar um pouquinho sobre os ditongos próprios. Os ditongos próprios são formados por uma vogal breve e uma semivogal. Como nós falamos anteriormente, vamos recordar novamente. Ai, eu, oi, au, eu, ou, ui. Tá? Ai, el, oi, au, eu, ou e ui. Essa é a pronúncia. Por exemplo, na palavra voltar, ercomai, nós temos a fusão ali de alfa com o iota. Então ali você lê ercomai, mai. Tá? No outro verbo, guiar, nós temos a palavra aguei. Aguei, tu guias. É a fusão de epsilon com iota. No plural do substantivo logoi, nós temos a fusão de ômicron com iota. Então forma palavras. Autus, tá? Que é um pronome demonstrativo, que quer dizer a ele, tem a fusão de a com u. O outro verbo, eurisco, que é o verbo achar, tem a fusão de epsilon com y. E o substantivo hurano, huranou, céu, também a fusão de ômicron com y. E o substantivo ruios, quer dizer filho, ele é a fusão do y com iota. Se você analisar bem essas vogais lá em cima, vocês vão ver que elas são dentro da classificação dos ditongos próprios. Agora os ditongos impróprios. Os ditongos impróprios, quando a primeira das vogais é longa, o iota nesses casos não são pronunciados. Vem escrito com uma vogal longa, o qual chamamos de iota subscrito. Portanto, ai, ei e oi, ele leva uma vírgulazinha debaixo dessas consoantes, tá bom? Quando essas vogais são maiúsculas, o iota vem ao lado e não embaixo da palavra escrita. Chamamos isso de iota adscrito. Tá? Isso aí vocês vão ver também na lição. Em caso de alongamento de uma vogal breve, tornando-se a ela como longa, como é o caso dos verbos imperfeitos, ela, portanto, continua sendo um ditongo. Por exemplo, o substantivo alegrar, animar, eufrante, tá? Ela tem a fusão ali do eta com y. Tá? Na verdade, ali seria epsilon, não eta. Como a primeira vogal ali, que nós chamamos de aumento, por questão de fonética, ela precisa ser alongada, então, na verdade, ela leva o eta mais o y ali. E se vocês olharem dentro daquela tabelinha ali em cima, vocês vão ver que elas estão dentro do sistema. Agora, quando esse encontro não se forma um ditongo, o segundo elemento, que no caso seria o iota, ou mesmo o y, nesse caso ele é marcado com uma dierese, como resaías, tá? É tipo aquela tremazinha, que você leva 3 pontinhos em cima. Resaias, que quer dizer Isaías, ele é a fusão de alfa, iota e alfa novamente. Ali nós teremos que dizer que seria um tritongo, que na verdade não existe tritongo. Então ali na verdade ela é um ditongo irregular, um ditongo impróprio, tá? Porque ela não forma ditongo. Então na verdade ela tem que ser lida como re-za-ias, tá? Essa separação aí é muito importante ser feita, tá bom? Assim a palavra deuteros contém um ditongo, epsilon com y. Ela possui 2 vogais juntas, pois a segunda vogal é y. Na divisão silábica, as 2 vogais permanecerão juntas, pois elas formam um ditongo. Já a palavra de kaios também contém um ditongo, tá? O ai, o alfa e o iota ali, pois é formada por alfa e iota. Já a palavra cardia não é um ditongo, pois não tem a terminação ai e sim ia. Tá? Então ali não é um ditongo. Você não lê cardia, você lê cardia, tá bom? O trema ele é colocado para desfazer o ditongo, pois ele é escrito com 3 vogais consecutivas. Exemplos do nome Caifás, tá? O alfa com iota ali no princípio formaria um ditongo, mas na separação silábica não poderíamos começar com uma palavra assim, Caiafas.
e sim cai afas. Tá bom? Portanto, o trema colocado sobre iota deve ser lido separado. Caiafas. Caiafas. Ok? Treine as palavras aqui escritas fazendo uma distinção silábica entre elas, pronunciando em voz alta para que você possa recitá-las e ouvi-las corretamente. Isso é importante você fazer isso. Você olhar no espelho e recitar o alfabeto assim como que você está falando, tá? Porque pelo menos assim você sabe o que você está dizendo, a pronúncia correta e a distinção silábica do que você está falando. Tá? Isso é importante. Lembramos que nós falamos das labiais, das guturais, das dentais, das sibilantes. Então treine diante de um espelho. Tá bom? Bom, meus amados, é só isso mesmo que eu queria falar com vocês. Não quero me prolongar muito. Vou mandar o vídeo lá pro grupo. Vou mandar essa apostilazinha. São 2 folhinhas para vocês também. Tá ok? E até a próxima aula também. Tá bom? Cales meletes. Bons estudos.